Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Paula Freitas. Eu estou aqui hoje para transmitir para você uma aula. Você que é empreendedora, que quer mais um pouco de conhecimento para atuar dentro do seu negócio, na gestão do seu negócio. Hoje é o dia, hoje a gente está aqui justamente para contribuir com essa dinâmica para você. E eu espero muito que você aproveite bastante. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos nossos comentários, a gente vai fazer questão de responder para você, ok? Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre a estruturação de guardar arquivos, de você estruturar isso no seu computador em relação ao seu MEI, você sendo empreendedora, como você se comportar em relação à guarda de documentos, o que você precisa, o que você não precisa estar guardando, aonde guardar. Não deixe de estar assistindo e aproveita, segue a gente nas redes sociais, @nafreitascontadora. Então, hoje, vou estar compartilhando com vocês. A gente veio com um propósito de mostrar para vocês como a gente deve estar levando esse conhecimento para nós. Então, quando a gente cria uma pasta, né, essa construção na rede que a gente fala dentro do nosso suporte, dos nossos serviços ali que você está fazendo, executando dentro da sua empresa, a gente leva para um conhecimento de gerenciar a estrutura, de você manter o controle, né? Transmitir a disciplina, a organização, seu comprometimento em questões administrativas da sua empresa. Como arquivar os documentos da empresa, como você passar esse padrão de uma empreendedora que comanda, para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, como isso vai ser importante e fácil, porque no momento em que você está executando o seu papel de empreendedora na área administrativa da sua empresa, se você não tem isso organizado, se você não tem esse perfil mapeado, você acaba sempre pedindo o mesmo documento, sempre procurando os documentos e nunca sabe onde estão, nunca sabe onde está definido, por que que não está ali naquele momento, né? Então, é muito importante você ter essa visão de rede, né? A gente chama de rede. Como que eu componho esses documentos, Ana? Aonde que fica cada situação? Então, hoje eu vou dar um feedback para vocês sobre isso, sobre como a gente compartilhar, de como a gente idealizar essa construção da rede da nossa empresa dentro do nosso computador. Combinado? Então, vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Então, quando a gente está lá, a gente vai mapear a nossa empresa, a gente cria uma pasta, certo? Da nossa empresa. Vamos dar um exemplo aqui de bolo da vovó, certo? Nossa empresa Bolo da Vovó, nossa empresa que faz bolos. Então, eu vou construir a rede. Então, eu vou criar uma pastinha única das bolos da vovó. E dentro da bolo da vovó, eu preciso demonstrar para vocês o tanto que é importante a gente segmentar a nossa empresa por estruturas, por setores, certo? Então, quando a gente tem, inicialmente, qual é o principal foco de aprender sobre os setores? Porque quando você aprende sobre os setores, você vai aprender a dinâmica de, eu preciso de tal documento, aonde eu encontro? Eu encontro em X lugar porque eu já tenho ele organizado, eu já tenho um padrão, eu já consigo agir como um grande empreendedor, um empresário de grande sucesso. Por quê? Porque ele tem essas informações de fácil acesso. E quando você percebe que essas informações é de fácil acesso, você tem uma nova dinâmica de uso para suas informações. Combinado? A pastinha que a gente vai criar é a de societário, né? É uma aula rápida, é uma aula... Então, o que que é o societário, né, Ana? Vamos estruturar um pouquinho o que que é a parte societária da empresa. É a gente falar do CNPJ, a gente falar da constituição, a abertura da empresa, a gente falar sobre os dados da empresa.
O societário, ele já vem para você com algumas demandas, certo? Então, dentro do societário, a gente vai criar umas subpastas. E dentro das subpastas, a gente vai encontrar o controle, a gente vai fazer uma pasta de documentos da empresa e documentos do empreendedor, da empreendedora, certo? Então, por que a gente vai separar? Porque fica fácil o manuseio quando você já sabe aonde ir. E você vai ver que isso pode ser muito básico, mas ao mesmo tempo vai te trazer uma agilidade muito grande. Eu vou te dar alguns exemplos sobre isso, mas vamos lá. Controles. O societário, ele deve ter alguns controles sobre essas situações. E controles, você vai aprender muito sobre controle no Ela Comanda. O Ela Comanda que eu tenho, que vai estar com abertura de inscrições agora em novembro na Black Friday, você vai perceber que existem algumas ações que é importante o societário ter, né? Esse comando estratégico do societário existir. E aí, por exemplo, dentro da rede, precisa ter algumas ações que é só a empreendedora que comanda o seu negócio que vai conseguir fazer essas atividades dentro da empresa. Então, isso é muito importante. E dentro do Ela Comanda, você aprende muito mais sobre essa necessidade de ter um societário, do entendimento do societário, para que serve, como que é feita as principais obrigações como societário dentro da sua empresa, você aprende lá no Ela Comanda. Então, não deixa de seguir a gente para você acompanhar o que você vê no Ela Comanda. Mas voltando aqui, para a criação dessa pasta de societário, a gente pede o essencial, no mínimo, que é os documentos da empresa e documentos da empreendedora, certo? Então, dos documentos da empresa, o que vai, Ana, nos documentos da empresa? Vai o certificado do MEI, certo? O seu certificado de MEI, e vai o cartão CNPJ. Ana, aonde que eu uso o cartão CNPJ? Aonde que eu uso o certificado do MEI? Por que que eu tenho que ter isso na mão? Você precisa ter isso na mão quando você vai utilizar com o fornecedor, você precisa ter isso na mão quando você vai usar para um banco, porque eles vão te pedir essas informações são muito importantes, ok? Então, nunca deixe isso sem estar atualizado, né? Então, você foi lá e alterou o endereço, mudou de endereço, você precisa atualizar o certificado MEI. Então, dentro dessa pasta vai ter uma atualização, sempre quando acontecer, certo? E quando você precisa, você já vai estar lá, já facinho de você ajustar. Então, isso aqui é muito importante ter de guardado para fácil acesso da empreendedora, tá bom? E os documentos da empreendedora, Ana, quais são os documentos principais que a gente usa para o MEI quando a gente tem a questão de enviar para o banco, enviar para a contadora? Ah, eu vou começar com a contadora, eu preciso enviar alguns documentos para ela. Quais são os documentos mais importantes? Os documentos mais importantes são o RG, o CPF, o CNH, o comprovante de endereço atualizado e a senha gov.br. São informações que a gente usa isso da empreendedora. Então, ela no comando, o que que ela faz? Ela já deixa isso sempre ali à disposição dela e fácil acesso em PDF, certo? E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai deixar ali naquela pastinha de documentos do empreendedor. Ela não precisa ficar salvando em 10 no lugar, no celular, na agenda, no Drive. Ela deixando numa rede onde que ela possa ter essa pastinha já selecionada ali, de fácil acesso, ela sempre vai ter. A única diferença aqui é que ela tem que manter sempre atualizado o comprovante de endereço, que sempre é 3 meses, e a senha gov.br. Se ela alterar a senha, ela precisa, para ela não refazer senha, ela precisa. E todo mundo sabe, gov.br é um pouquinho chato de fazer senha. Então, sempre tem ali a senha, a última senha que você usou, e sempre informar também a contadora quando você tem a contadora ali que também presta serviços para você, e ela sempre utiliza o gov.br para você, combinado? Então, o societário é esse ponto, é você ter sempre esses documentos. Esses são os básicos, pode ter outros? Pode ter outros, mas aí você pode simplesmente já deixar, no mínimo, esses documentos aqui, combinado?